Queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu vou aproveitar que você está em pé. Vamos fazer uma leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5 e o versículo 12. Aleluia. Enquanto nós encontramos o texto, eu quero ser grato a Deus por esta oportunidade, louvar o nome de Jesus por esta preciosa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui, louvar a Deus pela vida do pastor João, da irmã Marisa, Deus abençoe, também do pastor Paulo, da irmã Rose. Obrigado, pastor João, por confiar esta tarefa tão preciosa, e a gente sabe que o Senhor tem um zelo muito grande por esse lugar, e o Senhor permitir desse humilde servo de Deus ocupar essa tribuna para transmitir a mensagem. Obrigado pela confiança. E eu estive falando com Deus e pedi para Ele, eu não consigo fazer isso, mas para Ele honrar essa confiança que o Senhor depositou em mim. Amém? Glória a Deus. E vamos ler, irmãos, capítulo 12 de Atos, versículo 5, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eu quero que você repita só esta última partinha ali, onde muitos estavam reunidos e oravam. Vamos lá? Onde muitos... Mais uma vez. Onde... Glória a Deus. Pai, esta é a Tua palavra. Nós vamos meditar na Tua palavra e eu quero pedir a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, e que pela bondade do Senhor, o Senhor me dê graça, inspiração, autoridade, Senhor meu Deus, que o Senhor me use para a glória do Teu nome, Senhor, e que eu seja canal de bênção na vida de cada um dos Teus filhos que vieram aqui esta noite para ouvir uma palavra da parte do Senhor. E eu peço encarecidamente, me usa, Senhor, manifesta o Teu poder, a Tua glória, que esse congresso não fique marcado tão somente pelo número de pessoas que vieram aqui, mas que fique registrado na história pelos sinais que hão de acontecer, pelos milagres que o Senhor irá fazer para a glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Se assente em nome de Jesus. Glória a Deus. O contexto começa no versículo 1, quando a Bíblia diz que por aqueles dias Herodes levantou-se contra alguns dos irmãos, intentou contra algum dos irmãos, e tendo lançado mão de Tiago, irmão de João, o matou à espada. E vendo que isso agradava os judeus, ele foi lá e prendeu Pedro também, a fim de também matar Pedro. Mas a Bíblia vai dizer que aquele dia era o dia dos asmos. Ele, para não causar tumulto, intentou esperar passar o dia dos asmos e então sacrificar Pedro. Uma coisa interessante é que Herodes levantou, a igreja estava começando, e uma das intenções, quem sabe, de Herodes era acabar com a igreja. E Herodes levantou-se contra a igreja para acabar com a igreja. Agora, uma coisa interessante é que ele foi e prendeu Pedro, não sei se por indução, se não, mas se for por indução, que ir lá pegar os cabeças da igreja e matar, ele estava equivocado, porque a Bíblia diz que o cabeça da igreja já havia morrido, já havia ressuscitado, e eu já senti a presença dele aqui, louvado seja Deus. Alguém mais sentiu já a presença dele aqui? Louvado seja Deus. Então, se induzido ou não, certo é que ele se equivocou, porque Jesus já havia morrido, o cabeça da igreja já havia morrido, já havia ressuscitado, e agora ele lança a mão de Pedro, coloca Pedro na prisão. E uma coisa interessante que você não vai ver no contexto desta passagem bíblica, a igreja indo lá na frente do presídio com cartaz, com faixa, dizendo: solte Pedro, Pedro é inocente. Fosse nos dias de hoje, né? Fazendo quem sabe um movimento no Facebook para soltar Pedro.
um movimento no Instagram para soltar Pedro. Não, você não vai ver a igreja fazendo nada de movimento. Agora você vai ver a igreja agir. E a ação da igreja não é com faixas, não é com cartazes, mas você vai ver no versículo 5 que lemos que Pedro estava preso, destinado à morte. Era uma situação impossível, porque se você for ver os detalhes que a Bíblia nos dá sobre aquele presídio, você vai ver que era um presídio de segurança máxima. Os historiadores vão dizer que aquele presídio era conhecido como a fortaleza de Antônia, fortaleza. Pedro foi colocado numa fortaleza, era impossível Pedro sair de lá. A olho humano, impossível. Mas a minha mãe sempre tem um ditado que eu gosto de repetir, quando falo de oração. Ela diz assim, ó, mas não tem nada que a oração não resolva. A olho humano não tinha solução, mas a igreja, enquanto Pedro é preso, Herodes está pensando em destruir com a igreja. A Bíblia diz que a igreja, como já falei, não vai com faixa, com cartaz, mas a igreja vai dobrar o joelho e orar. O texto que lemos está claro, Pedro está preso, mas a igreja faz contínua oração a Deus por ele. Pedro está preso, você vai ver as características que a Bíblia vai dar, que ele está preso, 16 soldados vigiando ele está algemado pés e mãos, ele está num lugar que é impossível sair, mas a igreja dobra o joelho na casa da irmã Maria, mais alguns irmãos ali, e eles começam a dizer, Senhor, solte Pedro, Senhor. 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 E outro repete lá, e outro de cá, e outro de lá. E essa oração começa a subir, e essa oração começa a subir. E uma coisa interessante é que a oração é uma coisa preciosa. Na oração você não precisa saber falar bonito. Na oração você não precisa ter um bom dialeto. Na oração você não precisa nem saber o português correto. Então, do jeito que você ora, continue orando. Porque enquanto você está orando, Deus está abrindo portas. Enquanto você está orando, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você está orando, paz, a sepultura está sendo fechada. Enquanto você está orando, Deus está fazendo milagre. Enquanto você está orando, Deus está fazendo coisas indescritíveis e impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, se foi com a intenção de acabar com a igreja, vou usar um ditado lá do Paraná, lá de Guarapuava. Se foi com a intenção de acabar com a igreja, pastor João, vou usar um ditado bem guarapuavano. Herodes errou o pulo. Porque ele não acabou com a igreja. A igreja está aqui, a igreja está ali, a igreja está lá. A perseguição não terminou com a igreja, o Coliseu não terminou com a igreja, a Cova dos Leões não terminou com a igreja, a fornalha não parou a igreja, ninguém parou a igreja. Uma coisa interessante é que Herodes levantou-se contra a igreja, mas a igreja se prostrou de joelho diante de Deus. Herodes se levantou para a derrota, a igreja se prostrou para a vitória. Por que você diz que Herodes se levantou para a derrota e a igreja se prostrou para a vitória? Porque a igreja está aqui, a igreja está ali. Mas se você ler no capítulo 12, o mesmo capítulo, o final do capítulo vai terminar dizendo que Herodes morreu comido de bicho, mas a igreja continua de pé. A igreja continua de pé. Levante a mão, abra a tua boca. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem é batizado, fala em novas línguas. Ninguém vai parar a igreja. Aleluia. Ninguém vai parar a igreja. Herodes levanta para destruir a igreja se prostra. E uma coisa interessante, irmão, é que se você analisasse o poder que tem a oração, nós ia ficar mais tempo de joelho do que em pé. Porque os nossos joelhos vão nos levar mais longe do que os nossos pés. Um crente de joelho, já dizia a rainha da Inglaterra, é mais poderoso do que todo o exército da Inglaterra. Porque um crente de joelho coloca o céu em movimento. Só um crente. Você pode ser o crente mais simples que tem na igreja, mas quando você dobra o teu joelho, não existe diferença entre a tua oração.
De repente tem gente que acha que orar é falar bonito. Não, falar bonito é impressionar. A gente gosta às vezes de falar bonito, colocar palavras belas quando oramos, mas isso é para impressionar o público. Porque Deus a gente não consegue impressionar com palavras. A Bíblia diz que um coração quebrantado Deus não resiste. O que Deus não resiste não são palavras bonitas, não são palavras elegantes, não são aquelas palavras polidas. Não é quando a gente fala tudo dentro do vernáculo do dicionário, que a gente impõe palavras que ninguém entende, que precisa um dicionário para decifrar o que a pessoa está falando. Não, o que Deus não resiste é um coração quebrantado. Coração quebrantado, a Bíblia diz, Deus não resistirá. O grande segredo é não pare de orar. Não pare de orar. A Bíblia vai dizer que a igreja está orando. Deus atende a oração da igreja e manda um anjo para soltar Pedro. Agora esta cena aqui, vale a pena a gente se deter e prestar atenção aos detalhes da Bíblia. Porque pela lógica, se eu fosse lá tirar Pedro, se você fosse tirar Pedro, a lógica diria que nós tínhamos que entrar na porta principal, passar pela guarda, abrir a cela, depois acessar a Pedro, abrir as algemas, as correntes que estavam nos seus braços, as correntes que estavam nos seus pés, e então dizer, Pedro, me siga. Ia de novo passar pela porta da cela, passar pela guarda, passar pela porta principal. Esta seria a lógica, mas no dicionário de Deus não existe esta palavra lógica. Guarde isso, no dicionário de Deus não existe a palavra lógica. É por isso que muitas vezes tem gente que confunde o objetivo da fé. O objetivo da fé não é levar você a entender o que está acontecendo, não. O objetivo da fé vai levar você a crer mesmo sem entender, porque Deus não quer que você entenda, Deus quer que você acredite. Você não precisa entender como vai acontecer, você precisa crer que vai acontecer. Deus não quer que você entenda, Deus quer que você acredite, que mesmo que pareça que não tem jeito, não tem solução, o milagre vai acontecer. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí alguém diz, mas não tem lógica. Não precisa ter lógica, irmão. Acabei de dizer, não existe lógica no dicionário de Deus. E quando você estiver esperando por um milagre, entenda uma coisa, Deus não quer saber o quanto de lógica tem. Deus quer saber o quanto de fé você tem. Só isso. Se Deus encontrar fé, não precisa o tamanho da fé, não interessa. O fato é que se Deus encontrar fé, Deus quer saber o quanto de fé você tem. É o suficiente para o milagre acontecer. Então, na lógica, acabei de dizer, entrava pela porta principal, passava pela guarda, abria a cela, abria as algemas que estavam prendendo Pedro, convidava Pedro, saía, passava pela... Mas como lógica não existe no dicionário de Deus, a Bíblia diz que o anjo apareceu dentro da cela. Dentro da cela. Ali Deus diz, eu quero fazer tudo o contrário. O anjo aparece dentro da cela, toca em Pedro, a algema cai sozinha, manda Pedro se levantar, cingir os lombos, colocar a capa, colocar as sandálias e me acompanhe. E uma coisa interessante é que a Bíblia diz que o anjo vai andando e as portas vão se abrindo. O anjo vai andando e as portas vão se abrindo. Não precisava ele colocar a mão lá, abrir, não precisava chutar a porta, não. O anjo ia andando e a porta automaticamente ia se abrindo. Uma vez eu fui lá em São Paulo, lá no terminal do Tietê, do lado do terminal tem um shopping muito grande lá. E na época aí a Guarapuava ainda estava bem atrasado quanto a essa questão. Cheguei lá, tinha uma porta no shopping, entre. Logo levei a mão para abrir a porta. Quando eu abri a mão, levei a mão, passei de viagem para dentro. Aí eu olhei para trás, a porta aberta, voltei de novo. Levava o pé, a porta abria, fiquei assim, em São Paulo, pegadinha, aquela coisa. Falei, tem alguma câmera me filmando aí? Olhava para ver se tinha alguém me filmando, para se tem alguém com controle. Na hora que eu chego perto, a pessoa aperta só para brincar comigo. E eu peguei,
e colocava o pé, a porta fechava, abria, fechava e abria. Aí um amigo meu falou: o que você está fazendo aí, gaúcho? Eu falei: eu estou repetindo o que está na Bíblia. Ele falou: não, daí não. Eu falei: sim, isso aí já é tecnologia antiga. Ele falou: como assim? Eu falei: capítulo 12 de Atos, a Bíblia diz que o anjo se aproximava da porta, a porta se abria. Isso aqui eles copiaram da Bíblia, essa tecnologia. Já estava na Bíblia, louvado seja Deus. Levante a mão quem pode, dar glória para Jesus aí. Agora uma coisa interessante que a Bíblia vai dizer que o anjo estava na frente. Irmão, deixa o anjo ir na frente. Entregou para Deus, deixa Deus resolver. Não fique dando pitaca aí, não fique dando palpite para Deus. Deus não precisa do teu palpite, irmão. Oh Deus, se o Senhor fizesse assim, que tal se o Senhor fizesse? Não, Deus não precisa, irmão. Deus vai agir do jeito dele, com as condições dele, da forma dele, com as ferramentas dele, e o nome dele vai ser glorificado. O milagre vai acontecer e o nome dele vai ser glorificado. Então fique tranquilo, entregou para Deus, deixe na mão de Deus. Estou falando com mães aqui que entregaram os filhos para Deus. Deixa ele na mão de Deus, servo. Não queira tomar da mão de Deus. Deixa ele na mão de Deus. Aí você diz: mas parece que quanto mais eu oro, mais pior fica. Não interessa, irmão. Quanto mais pior ficar, melhor para Deus. Sabia disso? Quando eu tinha pouca experiência com Deus, eu me deparava com o impossível, eu ficava desesperado. Agora, quando eu me deparo com o impossível, eu começo a rir por dentro. Às vezes eu não rio à toa na rua, porque eu me deparo com algo que Deus é especialista. Estou diante de algo que é uma das especialidades de Deus. Deus é especialista em causas impossíveis. É uma das especialidades de Deus. Então, quando se deparar com algo impossível, não se desespere, se alegre. Elias sabia disso. Uma das coisas que Deus gostava de Elias era por conta da ousadia de Elias. Elias, lembra do dia que ele desafiou os profetas de Baal? Os profetas de Baal passaram a manhã toda gritando, se cortando, fazendo todo aquele espetáculo que fizeram. Quando chegou a vez de Elias, o que é que Elias fez? A primeira coisa que ele fez: está muito fácil. Deus não vai responder a oração porque está muito fácil. Nós precisamos dificultar as coisas. Se não queimou a lenha seca, como é que vai queimar molhada? Se o sacrifício não queimou sem água, você não sei colocar, como é que vai queimar molhada, Elias? Não, mas tem que dificultar. Quanto mais difícil nós deixar, mais nós vamos chamar a atenção de Deus. Aí ele molha a lenha. Não pegou fogo com a lenha seca. Ele diz: não, mas vai pegar com a lenha molhada. Ele molha o local. Não queimou com o seco, vai queimar molhado. Ele diz: está muito fácil ainda. Vamos construir uma valeta aqui, um rego em volta aqui, e vamos colocar água nessa vala e encher de água. Porque quanto mais difícil tiver, mais Deus vai ficar interessado na nossa causa. Levante a tua mão para o céu. O teu filho só está vivo porque você está orando. A tua filha só está viva porque você está orando. Não pare de orar, porque enquanto você está orando, Deus está fechando a sepultura. Estou sentindo uma graça do céu aqui. Aleluia. Aleluia. Pedro sai para fora. Anda um pouquinho com o anjo solta eles, agora você vai sozinho. E a Bíblia diz que Pedro, no versículo 12, considerando isso, foi na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Agora veja uma coisa interessante. Vamos caminhar para a conclusão desta mensagem. Uma coisa interessante é que quem tirou Pedro da prisão foi o anjo. Quem tirou Pedro da prisão? O anjo tirou Pedro da prisão.
Mas agora guarde isso, foi a oração da igreja que tirou o anjo lá do céu. O anjo tirou Pedro da prisão, mas a oração tirou o anjo lá do céu para tirar Pedro da prisão. Aleluia. Agora analise o poder que tem a tua oração. Foi a oração da igreja que deslocou o anjo até a prisão. Agora uma coisa interessante é que a Bíblia vai dizer que o milagre já aconteceu, Pedro já está solto, mas a igreja ainda estava orando. Você sabe por que muitas vezes a gente não recebe milagre? Porque às vezes a gente age como aquele menino que aciona a campainha e sai correndo. Quando alguém sai lá para ver, cadê o menino? Às vezes a nossa oração até chama a atenção de Deus, mas quando vem a resposta, cadê a gente? Não parou de orar, não está orando mais, apertou a campainha e saiu correndo. Não, irmão, a Bíblia diz que a igreja, o milagre já tinha acontecido, mas a igreja ainda estava orando. E uma coisa interessante é que a Bíblia vai dizer, Maria, mãe de João, 2 nomes a Bíblia cita aqui, e a Bíblia vai dizer muitos, mas não vai citar o nome deles, anônimos, que estavam orando. Tem gente que se recusa a fazer algo para Deus, porque ele vai ficar no anonimato. Ele não quer fazer porque o nome dele não vai para o cartaz. Ele não quer fazer porque o pastor não vai agradecer ele em público. Ele não quer fazer porque às vezes o nome dele não vai para um memorial da igreja. Mas a Bíblia vai dizer aqui que tinham muitos, não eram poucos, não, muitos reunidos e oravam, muitos anônimos, que o nome deles não estão nos anais da história, não consta o nome de nenhum deles, a não ser o nome de Maria, o nome de Marcos, o nome de João, que tinha o sobrenome Marcos, mas os demais não tem o nome deles aqui, e não tem o nome deles em nenhum outro lugar. Você pode procurar na história, você pode investigar Flávio José, os historiadores da época não vão dar o nome desses anônimos aqui, o nome deles não está, mas a ação, o milagre que Deus fez por intermédio da oração deles está aqui, ó, está na Bíblia. O que importa não é o teu nome, o que importa é o que vai ficar, o que Deus vai usar você, os sinais que Deus vai fazer através da tua vida. Aleluia. Não pare. Você pode achar até que o teu trabalho é menos importante do que o outro. Ah, mas o pastor me deu um trabalho aqui que não tem significado. Não pare. Faça com excelência o que Deus deu para você. Continue fazendo. As irmãs tinham de oração. Ah, mas eu não faço parte da liderança, eu não canto no vocal, eu não pego no microfone. Mas continue cantando. Deus está te ouvindo, Deus está te vendo. Continue orando, Deus está te vendo, vai te responder. O grande segredo é você não parar. Não pare de orar. A oração, uma coisa interessante da oração não é quando você entra, mas é quando você sai. Você entra, você entra levando as tuas causas, reivindicações, mas quando você sai, você vai trazendo respostas de Deus. Você vai trazendo revelações do céu. Você vai trazendo preparações que Deus te deu no quarto da oração. Então não pare de orar. Não pare de orar. Por mais simples que seja a tua oração, por mais pequeno que você se sinta, continue orando. Deus vai quebrar cadeias, Deus vai quebrar algemas, Deus vai resgatar. Não jogue o caderno daquele teu filho fora, não jogue os materiais de música que ele usava, não jogue a Bíblia dele fora, não desanime. Se o teu filho pregar, vai voltar a pregar, se cantar, vai voltar a cantar. Aí você diz assim, mas você está falando isso porque você não sabe a situação que ele está. Nem quero saber.
porque pouco vai adiantar se eu souber o máximo que eu vou poder fazer, ajudar você em oração, mas Deus sabe como ele está, Deus sabe o estado que ele está, Deus sabe aonde ele está agora, e Deus me trouxe aqui para dizer que tem jeito sim, tem solução sim, Deus pode mudar, aleluia, Deus pode fazer, aleluia, louvado seja Deus, o teu milagre virá notícia, Deus pode fazer a tua dor virar remédio para alguém amanhã, Deus pode fazer esse teu filho que está dando dor de cabeça, sofrimento, se tornar a maior alegria e orgulho da tua vida, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Aleluia. Agora, para mim terminar e orar por vocês, uma coisa interessante que vale a pena frisar aqui é que você vai encontrar o anjo indo até Pedro, e você vai encontrar Pedro dormindo. Uma coisa interessante, irmãos, é você encontrar alguém que sabe que vai morrer, conseguir dormir no meio da turbulência. Mas paz é justamente isso. A paz que Deus dá para nós é justamente isso, é você sentir paz no meio da tempestade. E uma coisa interessante que Pedro dormiu, e os historiadores vão dizer que ele dormiu por conta de uma promessa. Pedro tinha uma promessa, e essa promessa fez ele dormir, os historiadores dizem. Pedro, quem sabe a princípio se desesperou, quem sabe a princípio ele quis se desesperar, mas de repente ele lembrou-se de uma promessa. E essa promessa foi o suficiente para Pedro dormir e falou: peraí, Herodes que ache outro para matar, porque em mim ele não coloca a mão. Qual era a promessa? Um dia Jesus olhou para ele e falou: Pedro, hoje você é novo, mas um dia você vai ser velho. E os historiadores vão dizer que Pedro exageradamente tinha no máximo 45 anos nessa época, entre 41 anos a 45 anos, exageradamente. Quando ele lembra disso, ele: peraí, não sou velho, se eu não sou velho eu não vou morrer, porque Jesus falou que eu vou ser velho. Se Jesus falou que eu vou ser velho, Ele é fiel nas palavras dele. Guarde o que eu vou dizer para você. Todas as vezes que Deus falou com você, Deus não falou para mexer com o teu emocional. Deus não falou para você para ver você chorando porque acha bonito você ver você chorar, não. Quando Deus falou para você, Deus não mentiu para você, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como quando promete faz, quando fala faz, e quando promete cumpre. A Bíblia diz que assim como a chuva que cai na terra não volta para o céu sem antes ter regado a terra, ter dado pão ao que come, semente ao que semeia, a Bíblia vai dizer assim também vai ser a minha palavra. Ela não vai voltar vazia para mim sem antes prosperar naquilo que me apraz e para aquilo que foi enviada. A Bíblia também diz em Jeremias 1:12, ela diz assim: viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. A Bíblia vai dizer em Isaías, no capítulo 41, versículo 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Jesus vai continuar dizendo na sua palavra: passam-se os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quem prometeu para você não foi político, quem prometeu para você foi aquele que tem palavra, aquele que fala e faz, aquele que promete e cumpre. Então guarde bem as palavras de Deus. Deus vai cumprir tudo aquilo que te prometeu.